A fala que eu levantei sua é uma falsa ideia de progresso que traz a pobreza verdadeira e a verdadeira riqueza da vida, que é a conexão. Você falou isso, tá? Que é o quê? A conexão. A verdadeira riqueza da vida, que é a conexão. E você disse que o filme mostra que traz uma falsa ideia de progresso que traz a pobreza verdadeira. Que eles não se consideravam pobres até ser inculcada neles a ideia de um progresso. Então, é porque eu cresci numa família que a gente sempre fez as coisas junto. E a gente nunca teve dinheiro, sabe? E aí a gente ia passar férias na casa da minha tia, que é mais interior ainda do que Volta Redonda. E a minha tia trabalhava, só que naquela época, quando eu tinha 6, 7 anos, era muito diferente. As pessoas tinham tempo para viver, apesar de trabalharem e ganharem pouco, porque a minha tia ganhava pouco. E aí a gente fazia piquenique todo final de semana durante as férias. E aí a minha tia levava eu e meus primos, a gente não tinha carro, a gente ia andando até um sítio, um cara que a gente podia fazer piquenique. E essa é uma lembrança que marcou muito a minha vida. A gente fazia batizado de boneca. E aí a minha tia e a minha avó, elas faziam bolo, compravam guaraná com foto. E isso marcou a minha vida. E aí eu penso, a gente não está fazendo isso com as crianças agora. Eu tenho uma prima de 6 anos. E ela não está vivendo o que eu vivi. E ela é neta dessa minha tia que me levava para fazer isso. Sabe? E aí eu penso que, cara, eu cresci numa realidade em que a gente fazia batizado de boneca. E era a coisa mais maravilhosa do mundo. Todo mundo participava, sabe? Cara, era um evento. E hoje as adultas estão fazendo isso com os bebês reborn, né? A gente pedia, tipo assim, o Gabriel vai ser padrinho do meu filho, cadê meu primo? E aí era assim, tipo, a minha avó ia, a minha tia ia, as minhas primas mais velhas iam, e era uma confraternização entre a gente. E a gente nunca teve dinheiro, e nunca foi discutido tanto sobre isso. Eu não cresci tanto com essa pressão. A minha mãe não é assim, sabe? De tipo, não, você tem que estudar, porque você tem que ter emprego, porque você tem que ter dinheiro, porque você tem que ganhar bem, e tal. Então eu não fui muito criada desse jeito. E aí, pra mim é muito triste isso. É o que eu falei, eu venho de uma família que tem muita conexão. E eu me deparo muito com as pessoas vivendo ao redor de dinheiro mesmo. E eu acho que pra mim isso é uma pobreza, porque você vai ter tudo que você acha que você precisa. Porque você quer ter dinheiro pra quê? Porque você quer ter coisas, sabe? E não que não seja importante, não vou falar, não, dinheiro é importante. Não, claro que é. A gente tem dinheiro, a gente consegue fazer coisas que a gente quer fazer, viajar, dar uma condição melhor para nossos filhos, né? E muitas vezes a gente pensa nisso, mas aqui, preço, né? Qual é o custo disso? Você vai ter dinheiro, mas você vai ter aquele tipo de mãe, aí você dá tudo pro seu filho e é aquele filho que cresce sem a sua presença. Então, o que é mais importante, sabe? Eu fiquei doente quando era criança, então a minha mãe parou de trabalhar para cuidar de mim quase durante 2 anos. Então, os meus 2 primeiros anos, eu fiquei com a minha mãe em casa. Então, eu tive muito essa coisa, né, de ter essa conexão. E aí eu acho que a gente tem sempre que pensar nisso, porque você vai às vezes atingir o carro da sua vida, sei lá, você quer ganhar quanto? 20 mil. Você vai olhar para trás, vai lembrar de todos os momentos que você deixou de ter com as pessoas que você amava, que agora estão mortas, minha avó, minha mãe morreu, e agora eu estou aqui com a minha empresa dos sonhos, com a vida dos meus sonhos, ganhando 20 mil reais, 30 mil reais, mas o que eu precisei abrir mão para chegar até aqui? E aí eu acho que a gente tem que perceber isso antes que o tempo acabe, entendeu?
influenciar. Então, isso que eu queria falar sobre isso. E aí, sobre a fala do Gabriel, eu vou fechar, não vou falar nada, porque ele me falou do medo, e eu lembrei de uma frase bíblica, mas não julguem, tá? Não, de forma alguma, meu conhecimento. E fala assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe o castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, é isso. E a lei do amor, se a gente for pensar, ela é uma lei biológica. Já já a gente fala disso. E aí, eu queria trazer para vocês... Mais alguém quer fazer algum comentário? Que eu já vou entrar numa outra discussão teórica e vou dar uma paradinha, porque aí eu vou passar a minha proposta para vocês, para a gente começar a pensar, tá? Quando Letícia estava falando isso, né, sobre o amor, o que a gente quer, a gente perde a conexão, e aí eu fiquei pensando quais são os valores que nós, como professores, que são valores, né, são perspectivas de vida, quais são os valores que nós, sendo professores de ciências, porque a gente não está fazendo aqui uma discussão filosófica, metafísica sobre a sociedade capitalista e o amor, não é isso, né? Não é só isso, a gente acaba passando por isso, mas não é só isso. O que eu quero, né? O meu objetivo com vocês é, como professores de ciências, então como é que a gente vai atuar como professor nessa sociedade que, quando vocês estiverem lá na sala de aula, vai estar um pouco mais complicado do que está hoje, né? Porque está muito acelerado, como você falou, a gente tem tempo. Antigamente a gente tinha tempo, né? Eu lembro que eu tinha, nossa, meu dia durava tanto, eu fazia tantas coisas. Hoje em dia eu acordo, quando eu olhei, já está na hora de dormir de novo. E as minhas listas de tarefas nunca terminam. E olha que hoje eu trabalho muito menos do que eu trabalhava antes. E eu penso, como é que eu dava conta, gente? E aí, uma coisa que eu quero levantar para vocês é o que a gente, como professor de ciências, pode fazer. Porque não é uma discussão apenas sobre uma análise crítica da sociedade que a gente está fazendo. Não adianta a gente falar, isso não é vazio. A gente fala e tá, e vamos fazer o quê? Quando vocês chegarem na sala de aula, o que vocês vão fazer? É isso, porque vocês vão para lá. Vocês podem até depois resolver sair. Mesmo que Madu, que está fazendo bacharelado, não vá para uma sala de aula clássica, vai lidar com pessoas, vai estar trabalhando com conexão, com educação. E que bom que você está tendo acesso a essa discussão, porque certamente você vai ser uma bióloga, né, diferente de quem não tem acesso a essa discussão, isso eu não tenho dúvida, né, independente de onde você esteja trabalhando. Mas eu acho assim, o que a gente vai fazer então? E aí, a gente está falando de duas coisas, né, de tudo isso que a gente falou, estou tentando resumir, se vocês perceberam umas coisas, não tem problema. A gente fala aqui também. Qual é a base da nossa área, que são as ciências da natureza? Diversidade, né? A gente vai o tempo todo trabalhar com a diversidade de seres, de funções, de formas, né? De espaços, de ambientes. O tempo todo a diversidade é o nosso caldo primordial, né? Quando a gente está falando de vida, de natureza, a gente está falando de diversidade, né? Se a gente estiver falando de humano, olhar aqui, nós somos diversos dentro da nossa regularidade. Se eu olhar ali fora, eu olho pela janela, diversas, né? Os vegetais, as plantas que ali estão, diversas dentro de uma regularidade. A forma e a função, né? E eu estou olhando isso e falando assim, tem uma diversidade. Então, por que eu hegemonizo? Então, nós, professores, precisamos trabalhar dentro de uma lógica da diversidade. De mostrar para os nossos alunos trabalhar com as perspectivas diversas de vida. E isso, gente, vai implicar, por exemplo, na questão de gênero, na questão da diversidade sexual. Se eu falar de diversidade de tipos de folhas, por exemplo,
Isso me dá uma base para eu entender que não tem folha certa e tem folha errada só porque é diferente. Né? Então não tem problema nenhum eu ter orientações de gênero e sexuais diferentes. Não tem problema nenhum eu ter orientações diferentes, porque a vida é diversa. Aí quando a gente escuta, né, alguém fala assim, não, porque aí a gente vai olhar os nossos representantes no legislativo, falando, não, só tem homem, só tem mulher. O Trump falando isso, só tem 2 gêneros a partir de onde nos Estados Unidos, masculino e feminino. Está indo contra a vida, porque a vida é diversa. E a conexão? Gente, tudo está em conexão. A ecologia vai tomar isso para si, mas se a gente pensar numa célula, tudo está em conexão ali dentro. Se a gente pensar no tecido, né? Tô falando coisa bem boba. Tá tudo em conexão. Se eu pensar ali naquela árvore, tá tudo em conexão. Se eu pensar em mim, trilhões de seres agora em conexão aqui. Não tô só eu, né? Por isso que a gente fala, nós não somos um indivíduo, nós somos uma comunidade. Né? Tem mais micro-organismo dentro de mim, dentro de cada um de nós, do que célula da gente mesmo. Então, esses 2 conceitos são conceitos que, se bem trabalhados, vão contra tudo isso que a gente vem falando como problema. Quem melhor para trabalhar isso do que nós, professores de ciências, que temos a base para falar disso. Um outro professor não vai ter, porque não vai ter essa formação, infelizmente. Como é que um professor de história pode falar de diversidade? Mas isso não é trabalhado. Agora nós aprendemos sim que existem diferenças e que essas diferenças são fundamentais para que a vida se estabeleça no planeta. Isso é conteúdo nosso, gente. Quem pode trabalhar isso é a gente, mais ninguém. Mais ninguém. Então, a saída está aqui. A gente trabalhar a diversidade e as relações. Se a gente consegue trabalhar isso, acabou. Tem para mais ninguém. A gente muda. O mundo, professor? Não, talvez 2 alunos da nossa sala. Mas, cara, a gente está mudando 2 alunos na nossa sala. Se esses 2 alunos mudarem mais 2, se esses 2 mudarem 2, né? É isso. Professora. Sim. Fala e depois passa pro... Mas eu fiquei meio desesperada ontem. Ficou? Eu contei pra ele lá em casa. O que aconteceu? Fazendo estágio, né? Uma 4ª série. Sim, você já falou. Aí, eu estava sentada lá atrás, e os meninos começaram lá uma briguinha e tal, e aquela coisa de viado pra cá, viado pra lá, não sei o quê. Aí eu pensei, por que vocês usam viado como se fosse algo ruim? Você está xingando o seu amigo com isso.